Opa, tudo bem? Este é o segundo vídeo da série sobre o teorema de Cantor-Dedekind-Bernstein. E ao longo do vídeo, nós iremos apresentar os conceitos relevantes e elucidar o enunciado deste importante teorema. Bora lá? O objetivo desse vídeo é elucidar o enunciado do teorema de Cantor-Dedekind-Bernstein. E este, como nós vimos no vídeo passado, é um teorema que diz como nós podemos particionar, como que nós podemos lotear o paraíso que o Cantor criou para os matemáticos. Ora, neste paraíso há infinitos conjuntos de tamanhos infinitos. Portanto, a gente precisa, antes de mais nada, elucidar um pouquinho o que está por trás da palavra, da noção de infinito. Ora, infinito é um tema gigantesco que aparece desde sempre, tanto em filosofia quanto em matemática. Em filosofia, por exemplo, o pessoal de epistemologia trata de regressos justificacionais infinitos e as consequências de assumir ou não tais regressos. Também em filosofia, na área da metafísica, discute-se muito a infinidade de mundos possíveis e, em filosofia da religião, se associa e se analisa as consequências dessa associação entre infinito e Deus. Em matemática, a noção de infinito está presente desde sempre. Um exemplo disto é que nós já encontramos nos elementos de Euclides enunciados relativos à existência de infinitos números primos. Além disto, o tempo todo a gente fala que existem infinitos números em matemática, falamos dos infinitos triângulos retângulos, das infinitas funções reais contínuas e assim por diante. Tanto com objetos um pouco menos exóticos quanto com objetos bastante exóticos. Na nossa série, o infinito vai estar mais associado a uma noção de quantidade. Então, quando falarmos em conjunto infinitos, estamos pensando em conjuntos que possuem infinitos indivíduos. Ora, se um conjunto possui infinitos indivíduos, infinitos objetos, nós podemos fazer uma qualificação com relação à natureza deste infinito. Nós podemos, por exemplo, distinguir entre um infinito potencial e o infinito real. Esta distinção não é nova, já estava presente em Aristóteles e, segundo ela, o infinito potencial é aquele em que nós não temos pronta, acabada, uma coleção infinita de objetos, mas sim processos iterativos que nos permitam indeterminadamente, ou seja, sem limite, gerarmos os objetos em análise. Um exemplo são as sequências numéricas. Segundo esta abordagem do infinito potencial, você não dispõe da coleção de números naturais completa e acabada. O que você tem é um processo iterativo de, dado o número 1, você saber que o próximo é o 2, o próximo depois do 4 é o 5, o próximo depois de 1 milhão é 1 milhão e 1, e assim sucessivamente. Dado qualquer número, você tem o próximo elemento da sequência. E isto, claro, não depende do numeral que nós usamos. Segundo esta concepção de infinito, nós não temos, portanto, a coleção dos números naturais de maneira completa e acabada. Os números naturais são gerados potencialmente até o infinito através de um processo iterado. Oposta a esta noção de infinito, nós temos, como eu comentei há pouco, o infinito real, o infinito atual. Segundo esta proposta, existem, sim, coleções prontas, acabadas de todos os objetos de um determinado discurso. Por exemplo, existe a coleção de todos os números naturais, assim como a coleção de todas as frações, e a coleção de todos os números reais, a coleção de todas as formas diferenciáveis, a coleção de todos os triângulos retângulos numa geometria euclidiana e assim sucessivamente. Observe que, de acordo com esta concepção, nós temos que a coleção dos números naturais é infinita, é pronta, é acabada. Você tem um objeto matemático, um objeto abstrato, que é infinito
E neste objeto já estão presentes todos os números naturais. A mesma coisa com um objeto chamado coleção dos números reais, a mesma coisa com um objeto chamado coleção dos triângulos retângulos e assim por diante. Beleza? Essas duas noções diferentes de infinito possuem, claro, consequências diferentes. Por exemplo, a teoria de conjuntos de Cantor só faz sentido de ser discutida num contexto em que há infinitos reais. Isto porque Cantor demonstrou para a gente que se nós admitirmos a existência de um infinito real, como por exemplo a coleção de todos os números naturais, então existirão outros conjuntos, A, B, C e assim por diante, tais que a quantidade de elementos presente no conjunto A é maior do que a quantidade de números naturais. E no conjunto B, há mais elementos do que no conjunto A, e assim sucessivamente. Como que se demonstra este resultado? Bem, o Alfredo já fez isto para a gente aqui no canal Ad Infinitum, e você pode conferir a demonstração do Alfredo no link que eu deixei acima. O que nós precisamos fazer agora para entendermos melhor, então, esse paraíso criado pelo Cantor em que há uma sequência crescente de conjuntos infinitos? Bem, a primeira coisa que nós precisamos elucidar é como que nós comparamos esses caras. Ok, nós temos a coleção dos números naturais, pronta e acabada, temos a coleção das frações, pronta e acabada, e temos a coleção dos números reais, também pronta e acabada. Como que nós estabelecemos que a quantidade de indivíduos nos naturais é a mesma das frações, só que há mais reais do que há frações, há mais reais do que há números naturais? Veja que esta é uma qualificação importante sobre a noção de infinito. Até há pouco, talvez você dissesse apenas que há infinitos naturais, infinitas frações e infinitos reais. Agora não. Você diz que há tudo isso, mas também diz que há mais reais do que naturais e que há a mesma quantidade de naturais e de frações. Você tem agora um discurso mais qualificado. E para entender como fazemos estas qualificações, vamos começar a discutir esta noção de um infinito ser maior do que o outro. E para isto, claro, vamos nos inspirar naquilo que conhecemos bem, que são os conjuntos ou as coleções finitas. Suponha que eu apresente para você a figura e te pergunte: há mais quadriláteros ou há mais triângulos? Possivelmente você não será capaz de responder essa pergunta só olhando para esta figura. O que nós precisamos, então? De alguma estratégia para responder a isto. Qual é uma estratégia muito natural de ser empregada? Ora, vamos contar. Você vai ali acompanhando com o dedo, acompanhando com uma lapiseira, e você conta quantos quadriláteros estão presentes na figura, constata que são 15, conta a quantidade de triângulos, constata que são 13, e responde que há mais quadriláteros do que triângulos. Veja que esta é uma estratégia muito razoável, muito natural, mas não é a única estratégia que nós podemos adotar. Nós podemos adotar outra estratégia, baseada naquele raciocínio que nós fazemos quando olhamos para uma sala, por exemplo, uma sala de aula, constatamos que todas as pessoas no interior da sala de aula estão sentadas e que ainda há 3, 4, 5 cadeiras disponíveis. Ao se deparar com um cenário como este, o que você diz automaticamente? Você diz que há mais cadeiras do que pessoas na sala de aula. Se eu te perguntar quantas cadeiras há ou quantas pessoas há, talvez você não saiba dizer, mas certamente sabe dizer que há mais cadeiras, pois todas as pessoas presentes sentaram-se e sobraram cadeiras. Nós podemos usar esse fato e estabelecer uma segunda estratégia fundada em um certo pareamento. Segundo este pareamento, cada triângulo desempenha o papel de uma pessoa e cada quadrilátero desempenha o papel de uma cadeira.
Ora, depois de pareados, sobraram cadeiras, sobraram quadriláteros. Portanto, há mais quadriláteros do que triângulos. Ok? Ótimo! Agora que nós temos essas duas estratégias, a gente pode tentar responder questões mais interessantes. Por exemplo, há mais números naturais ou há mais números inteiros? Os naturais é a coleção de todos os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Enquanto que os inteiros têm todos os naturais, mais os números negativos, mais os opostos dos números naturais. Ora, como que nós respondemos a esta pergunta? Uma resposta correta, mas pouco informativa, é dizer que há infinitos naturais e há infinitos inteiros. Será que a gente não pode qualificar essa resposta? Bem, através da primeira estratégia, certamente não. Por quê? Porque não nos é possível contar todos os números naturais. Mas e a segunda estratégia? Será que ela não é mais informativa? A resposta é sim. Nós podemos estabelecer um pareamento entre os números naturais e os números inteiros. Há infinitas, há inúmeras, para não dizer infinitos, dentro de um contexto de discussão de infinito, há diversas maneiras de a gente estabelecer esse pareamento. Uma delas é a seguinte: nós podemos a cada número natural associar um inteiro não negativo e a cada número natural ímpar associar um inteiro negativo. Deste modo, nós pareamos o 0 com o 0, o 1 com o menos 1, 2 com menos 2 com 1, 3 com menos 2, 4 com 2 e assim sucessivamente. Conforme a gente vai progredindo na sequência dos naturais, a gente vai associando aos pares números inteiros positivos cada vez maiores e aos ímpares números negativos cada vez menores. É claro que para cada número natural, ou seja, para cada pessoa, há uma cadeira, há um número inteiro. E para cada cadeira, para cada número inteiro, há uma pessoa para se sentar nessa cadeira, há um número natural correspondente a esse número inteiro. Se ele é negativo, é um número ímpar, se ele é positivo, é um número par. Portanto, a partir deste pareamento, parece que nós podemos afirmar que há a mesma quantidade de números naturais e números inteiros. É claro que precisamos qualificar ainda melhor isso. O que nós queremos dizer, por exemplo, com pareamento? Ora, uma maneira precisa de estabelecer o que é um pareamento é dizendo que existe uma função bijetiva entre estas duas coleções. Nós já discutimos funções no nosso canal em muitas ocasiões. Função é um assunto bem elementar, discutido no ensino fundamental, discutido no ensino médio. E para quem quiser dar uma olhadinha, tem um vídeo aqui em cima no ad infinito. Na sequência, sempre que precisarmos de alguma noção ligada ao conceito de função, eu apresentarei em detalhes o que nós estamos querendo dizer. Muito bem, vamos agora apresentar uma definição para a noção de conjunto infinito. Nós diremos que um conjunto ele é infinito quando existe uma parte própria do conjunto que tem o mesmo tamanho do conjunto como um todo. Ora, o que significa parte própria? Parte própria é nada mais, nada menos do que um subconjunto próprio, ou seja, nós pegamos o conjunto e tiramos alguns de seus elementos. O que significa ter o mesmo tamanho? Significa dizer que há uma paridade entre os elementos do conjunto e os elementos de alguns de seus subconjuntos próprios. Beleza? Ora, apresentada a definição, será que esta é uma boa definição? Nós só podemos responder se esta é ou não uma boa definição, verificando se ela captura todas as nossas noções intuitivas acerca do conceito que está sendo definido. Então vamos verificar se esta definição se comporta bem para o nosso entendimento pré-definicional acerca das noções de conjunto finito e conjunto infinito. Vamos começar analisando a noção de conjunto finito. Para isto,
Eu representei um conjunto em tela, o conjunto A. Este conjunto claramente é finito, tem 4 elementos. Se você tem algum argumento segundo o qual um conjunto com 4 indivíduos não deveria ser considerado finito, eu adoraria lê-lo na área de comentários do vídeo. E vamos ver se a nossa definição de conjunto infinito se comporta bem com relação à sua negação. Ora, quando que um conjunto ele é infinito? Quando existe uma parte própria, ou seja, existe algum conjunto que cumpre uma certa condição. Como que nós negamos um existencial? Através da afirmação do universal da negação da propriedade. Portanto, dizer que um conjunto é finito, segundo a nossa definição, é dizer que para todo conjunto B, se B é uma parte própria de A, então o tamanho de B não é igual ao tamanho de A, né? Será que este é ou não é o caso? É claro que sim, né? Pode verificar que não há como ser feita uma paridade entre os indivíduos do conjunto A e os indivíduos do conjunto B. Deste modo, nós temos que o conjunto A é, de fato, finito, segundo a nossa definição de conjunto infinito. Vamos verificar agora se a definição também se comporta bem com relação à noção de conjunto infinito. Ora, por tudo que nós discutimos até o momento, a coleção de todos os números naturais deve ser um conjunto infinito. Além disto, nós temos que a coleção dos pares é uma parte própria do conjunto dos números naturais. E por que é uma parte própria dos naturais? Porque nós tiramos, por exemplo, o 1, o 3, o 5, tiramos os números ímpares dos naturais. O que sobrou foi uma subcoleção própria, foi um subconjunto próprio dos naturais. Segundo a nossa definição, para que o conjunto N seja infinito, ele deve ser colocado em bijeção, deve ser colocado em paridade com um de seus subconjuntos próprios. Isto, de fato, acontece com relação aos pares. Veja que nós podemos parear todo número natural com um número par. Qual número par? O seu dobro. Deste modo, nós temos, então, como esperado, que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, pois existe um conjunto B, tal que B está contido propriamente nos naturais, e o tamanho de B é igual ao tamanho dos números naturais. Combinado? Ora, quem que é esse conjunto B? É claro que é o conjunto dos números pares, no exemplo que acabamos de fazer. Ótimo, uma vez que, como esperado, a coleção dos números naturais é de fato infinita e a nossa definição parece se comportar bem, então precisamos agora elucidar aquele símbolozinho novo que eu coloquei ali à esquerda e sobre o qual eu não falei nada. O que significa dizer mais do que o tamanho de B é diferente do tamanho de A, mas dizer que o tamanho de B é menor que o tamanho de A. Vamos definir agora uma comparação entre tamanhos de conjuntos. Muito bem, vamos agora definir como que nós comparamos os tamanhos de dois conjuntos. Para isto, vamos considerar os conjuntos A e B quaisquer. Nós diremos que A e B têm o mesmo tamanho, ou ainda que o cardinal de A é igual ao cardinal de B, quando existe uma função bijetiva de A em B. Ora, se você não está familiarizado ou familiarizada com a noção de função e suas qualificações como função bijetiva, por exemplo, não se preocupe. Dizer que existe uma função bijetiva de A em B é dizer que há um pareamento completo entre os indivíduos de A e os indivíduos de B, no sentido que nós discutimos há 2 telas atrás. Ótimo, uma vez que sabemos estabelecer quando que um conjunto tem o mesmo tamanho que o outro, é importante dizermos quando que um conjunto tem um tamanho menor do que o outro. Nós diremos que o tamanho de A é menor que o tamanho de B, ou que o cardinal de A é menor que o cardinal de B, quando há uma função bijetiva de A em uma parte própria de B. O que isso significa? Significa dizer que há um pareamento não de A com B, mas de A com um pedaço próprio de B. Um pedaço de B que deixe pelo menos algum indivíduo de fora. Ok?
ok? Então perceba que no caso, à esquerda, de fato nós temos um conjunto com 3 elementos. Esse conjunto A tem um tamanho menor que o conjunto B, pois os elementos de A podem ser colocados em bijeção, ou seja, podem ser pareados com os elementos de uma parte própria de B. É claro que isso é uma proposta de definição, nós temos que verificar que todas as propriedades esperadas da noção de tamanho são satisfeitas por essas definições, e isso de fato é o caso. O restante desta série, por exemplo, nós vamos verificar que esta definição é apropriada quando se trata de comparar tamanhos de conjuntos. E agora que nós sabemos quando que 2 conjuntos têm o mesmo tamanho e quando que um conjunto tem um tamanho menor que o outro, é razoável que a gente se pergunte quando que um conjunto tem um tamanho menor ou igual ao tamanho de outro conjunto. Ora, nós definiremos do seguinte modo. O cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de B, se e somente se o cardinal de A é igual ao de B ou o cardinal de A é menor que o cardinal de B. Perceba que deste modo nós estamos dizendo que o tamanho de A é menor ou igual ao tamanho de B quando há uma função bijetiva de A em B ou então uma função bijetiva de A em uma parte própria de B. Combinado? Ótimo! Entendemos todas as noções associadas, estamos, enfim, em condições agora de entender o enunciado do Teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein, ou Cantor-Dedekind-Bernstein. O Teorema de Cantor-Dedekind-Bernstein é nada mais, nada menos do que uma afirmação acerca desta última relação que nós definimos. O teorema afirma que a relação de comparação entre tamanhos de conjuntos é uma relação de equivalência no universo conjuntista. Ora, o que isto significa de maneira um pouco mais explícita? Significa que dados 3 conjuntos quaisquer, A, B e C, nós temos que esta relação ela é reflexiva, no sentido que o tamanho do conjunto A é menor ou igual ao tamanho do conjunto A. O teorema estabelece também que a relação é transitiva, ou seja, que se o tamanho de A é menor ou igual ao tamanho de B e o tamanho de B menor ou igual ao tamanho de C, então o tamanho de A é menor ou igual ao tamanho de C. E por fim, o teorema afirma que se o tamanho de A é menor ou igual ao tamanho de B e o tamanho de B é menor ou igual ao tamanho de A, então A e B possuem o mesmo tamanho. O que é em geral chamado de teorema é apenas a terceira afirmação, né? É esta que dá trabalho para a gente demonstrar. As 2 primeiras você pode já tentar resolvê-las, pode tentar demonstrar isso como um exercício, né? É muito simples, mesmo que você não conheça bem, não tenha familiaridade com a noção de função, através dos argumentos de pareamento que nós fizemos e das definições apresentadas no vídeo, você certamente irá concluir a primeira e a segunda afirmação do teorema. A terceira é que dá trabalho. E a terceira nós faremos 3 demonstrações. No próximo vídeo eu vou demonstrá-la de um modo mais simples usando o axioma da escolha. Depois nós vamos fazer uma prova sem o axioma da escolha, que é a prova apresentada por Bernstein, e por fim a prova do Dedekind, que também não usa o axioma da escolha. Ok? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, use a área de comentários do vídeo. Um forte abraço, até a próxima e tchau!